Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como é que vão as coisas por aí? Tudo certo? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa matéria, beleza? E hoje a gente vai falar aí do módulo 19 da apostila de vocês, beleza? Bom, esse módulo ele vai falar sobre seminário, né? O que é um seminário, para que serve, quais são as características e etc. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: o seminário ele é uma exposição oral de um tema específico, ou seja, quando a gente vai discutir, né, oralmente sobre qualquer tema, pode ser, por exemplo, sobre racismo, pode ser sobre questão de gênero, sobre orientação sexual, pode ser exatamente sobre qualquer tema, beleza? Então, os seminários, eles possuem aí essa característica, né, de ser uma exposição oral, né, da gente discutir oralmente um tema em específico, beleza? Visto isso, a gente também pode perceber que a palavra seminário, né, ela vem do verbo aí semear. Ou seja, se vem do verbo semear, a ideia de seminário vai falar justamente, né, sobre semear, né, ideias. Ou seja, são reuniões que vão semear ideias, vão semear discussões, certo? Então, visto isso, a gente já entende o que seria, né, o seminário, e a gente pode partir aí para as características de como que isso pode ser feito e etc. Bom, primeiramente, na estrutura de um seminário, a gente pode aí avaliar, né, a divisão de um seminário, ou seja, qual vai ser a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte e etc. Porque vocês sabem que dentro de um texto a gente possui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E é aqui quando a gente está estudando, né, esses gêneros narrativos, gêneros orais também, a gente também percebe que tem aí uma divisão de um começo, de um meio, de um fim, né? Aqui no seminário é a mesma ideia. Então, dentro de um seminário, a gente vai possuir a divisão. Ou seja, inicialmente, a gente tem a apresentação desse seminário. Ou seja, quem for, né, fazer o seminário, quem for ali discutir um determinado tema, vai chegar, vai se apresentar, né, vai falar sobre o tema daquele seminário, o tema daquele trabalho, o que vai ser abordado, né? Então tem toda uma introdução. Na apresentação a gente faz toda essa introdução, né, do que vai ser discutido ali ao longo do seminário, beleza, pessoal? Visto isso, a gente pode partir aí para discussão de fato, né? A discussão desse seminário, o que vai ser discutido, o que vai ter ali de mais relevante. Então vai ser o momento em que o assunto em pauta é discutido também ali com a plateia, né? Pode acontecer aí essas interações entre quem está fazendo ali o seminário, quem está apresentando e quem está ouvindo. Então pode acontecer essa troca, né, entre as pessoas, beleza? Então vai ser toda a parte ali de desenvolvimento, a maior parte de explicação, né, a parte que vai ter aí o maior tempo de duração, porque é o período onde as ideias principais serão desenvolvidas, serão apresentadas, serão colocadas em pauta, serão discutidas. Então vamos supor que, aliás, vamos afirmar que, né, essa questão aí da discussão é o momento mais importante, digamos assim, né, de um seminário, porque vai ser ali o foco principal, vai conter ali as informações principais, beleza? Quando a gente tem aí a discussão, a gente pode partir também para a conclusão, ou seja, é o momento que a gente vai fechar as ideias trabalhadas ao longo do nosso seminário, né? Então, assim, dentro de uma redação, a gente precisa ter, né, um começo, um meio e um fim. Então, a gente não pode simplesmente, né, fazer uma redação e sair colocando um monte de informações excessivas ali na introdução. A gente sabe disso. A gente sabe que a introdução é o momento que a gente vai introduzir de fato o assunto, que a gente vai começar ali, né, a sintonizar o leitor sobre o que a gente está falando, sobre o que ali a gente vai abordar ao longo do nosso texto, né? O desenvolvimento é o momento onde a gente vai desenvolver de fato, né, colocar as partes mais importantes da nossa redação, daquilo que a gente vai discutir dentro do nosso texto. E na conclusão, como o nome já diz, né, porque parece um pouco óbvio, mas a gente sabe que não é tão óbvio assim, né? E eu sempre falo isso com vocês, que às vezes o texto do aluno, a redação do aluno tá linda, mas aí quando chega na conclusão, sabe aquela sensação de quando você tá vendo
um filme, assistindo alguma coisa, assim, uma série, e de repente acaba, né, a luz da casa e tudo desliga e você fica, meu Deus, calma aí, como é que acabou isso daqui? É mais ou menos essa sensação, às vezes, que eu tenho quando eu tô lendo uma redação e a conclusão não foi tão bem apresentada, né? Não foi tão bem desenvolvida. Por quê? É como se, do nada, as luzes se apagassem, né? Então, percebam como isso é importante. A gente faz o uso aí, né, dos elementos aí coesivos, né? Ou seja, para poder conectar as ideias, para fazer com que as coisas estejam juntas, unidas, trabalhadas dentro do nosso texto. Então a conclusão ela é muito importante. Não é porque ela vem por último que a gente tem que deixar ela ser feita de qualquer jeito, tá? Então assim, percebam que uma redação, um texto, ele precisa estar completo. Tá? A conclusão ela faz parte da minha redação, ela faz parte do meu texto. Então, assim, ela deve ser feita de uma maneira bem pensada, coerente, e a gente deve fechar as ideias que foram abordadas ao longo do texto, tá? Não vai fechar na sua conclusão uma ideia aleatória que você nem trabalhou na sua redação, não. A gente precisa fechar ali as ideias que foram trabalhadas dentro daquele texto, dentro daquilo que a gente escreveu. Aqui no seminário, né, voltando para essa questão do seminário, é a mesma coisa. Então, na conclusão, a gente vai fechar, né, todas essas ideias que a gente abordou anteriormente, tudo que a gente falou ao longo do seminário, todas as apresentações que fizemos, todas as referências, alusões históricas e etc. Então, a gente vai fechar essa ideia e a gente também pode fazer aí uma reflexão. Ou seja, quando a gente apresenta um seminário, é interessante que haja uma reflexão para o público, né? Primeiro vai acontecer uma reflexão para quem tá fazendo ali o seminário, que quando a gente vai pesquisar para montar um trabalho, às vezes a gente para poder estudar coisas que a gente não sabia, né? A gente vai ali se sintonizar com o assunto, vai aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Então a reflexão acaba vindo de nós primeiro, né? E aí quando a gente vai apresentar esse trabalho, a plateia, né, o ouvinte ou o leitor, eles estarão ali, quando acabar tudo, eles vão parar e vão olhar e falar assim, caramba, não pensei sobre isso, não sabia que isso aqui poderia acontecer. Interessante, gostei de refletir sobre isso, né? Quando a gente leva uma informação que faz com que as pessoas reflitam sobre as próprias atitudes, principalmente se a gente estiver falando de temas sociais, de temas que precisam ser discutidos na nossa sociedade, né, como um todo, e também aqui na nossa sociedade brasileira, tá? Levando isso em consideração, a gente também pode utilizar como exemplo, né, o texto dissertativo argumentativo, que vocês já estão começando a aprender aí, já viram um pouco sobre ele, né? E vocês vão aprendendo que um texto dissertativo argumentativo, a gente vai falar sobre assuntos que precisam ser trabalhados na sociedade, né? Mas a gente vai aprofundar em um outro momento, beleza? Bom, visto isso, né, falamos de apresentação, falamos da discussão, que seria aí o desenvolvimento desse meio seminário, falamos aí da conclusão, que é o momento que a gente vai fechar a ideia, que a gente vai refletir sobre esse tema, sobre o que foi trabalhado, e a gente também pode propor aí uma solução. Ou seja, esses temas sociais, existem formas de a gente amenizar esses problemas. Então, tudo isso pode ser colocado também na nossa conclusão. Pode ser colocado ali no nosso momento de fechar, né, o nosso seminário, porque vai fazer com que as pessoas, além de refletirem sobre aquele tema, elas também pensem, né, em medidas, em soluções para resolver aquele determinado problema. Então, assim, é algo que propõe ali, né, que nos proporciona uma reflexão e uma autoanálise crítica, né, e social muito incrível, tá, pessoal? Visto isso, a gente pode também perceber mais duas questões aí, que um seminário, né, o apresentador ele vai fazer essa apresentação aí em um auditório, geralmente, tá? E não terá aí um tempo mínimo, ou seja, aliás, não vai ter um tempo limite, assim. Então, o seminário ele pode ser um pouco longo, tá? Geralmente, a gente coloca aí entre 50 minutos no mínimo. O seminário demora bastante, né? Porque são temas que dá pra gente trabalhar muitas coisas, muitas questões, temas profundos, né? Então a gente precisa de um tempo maior para poder discutir esse tema. Então a gente não vai trabalhar com temas curtos, aliás, com tempos curtos, quanto, por exemplo,
como, por exemplo, na mesa redonda, né, que a gente já tem um tempo menor, ou numa palestra, que a gente também já tem um tempo menor. Não, no seminário a gente pode abordar aí esse tema de uma forma mais trabalhada mesmo. Então, a gente tem um tempo maior para poder discutir esse tema, beleza? E aí a gente pode partir, né, visto isso, entendendo essas características, para as diferenças entre, por exemplo, uma palestra, entre uma mesa redonda e um seminário, né? Porque existem essas diferenças, tá? Visto isso, a gente já falou aqui que o seminário, ele vai ser um pouco mais longo, né? As palestras, elas já têm aí, né, um tempo menor, elas já são mais breves, né? A mesa redonda também. Então, o seminário, ele vai ter esse tempo maior, tá? Além disso, o seminário, ele pode possuir mais de um apresentador sem nenhum problema, assim como na mesa redonda também vai ter e na palestra também vai ter, só que diferentemente desses dois campos aqui, né, palestra e mesa redonda, no seminário a gente tem apresentadores que já estão com as ideias ali unidas, já estão no mesmo campo de ideias, ou seja, um não vai falar uma coisa e o outro vai ali discordar, refletir, parar, não, mas já para pensar sobre esse ponto? Não. Os dois apresentadores, né, sejam quantas pessoas forem apresentar esse seminário, eles já estarão com as ideias consolidadas, tá? Ou seja, tudo que for ser dito ali, em toda a apresentação, né, os apresentadores, eles já estão ali na mesma sintonia. Eles já vão apresentar um tema que já está consolidado, um tema que já foi discutido previamente, onde as pessoas já estão ali na mesma sintonia, né, já concordam entre si, e o que é totalmente diferente aí de uma mesa redonda, onde um participante pode falar uma determinada perspectiva e um outro participante pode falar uma perspectiva totalmente diferente sobre aquele mesmo assunto, né? O que também é legal, tá, gente? Porque a gente discutiu sobre isso, falamos que a mesa redonda, as palestras, elas são importantes também porque a gente consegue pegar, né, um mesmo tema, um mesmo assunto e analisar, destrinchar esse tema e esse assunto de perspectivas diferentes, de formas diferentes. Então isso também é legal, porque a gente acaba, né, agregando aí mais conhecimento, a gente acaba aprendendo de formas diferentes. Então não é porque o seminário, a galera vai estar ali com a mesma ideia, que isso vai ser melhor do que uma palestra ou uma mesa redonda, não, tá? Só são perfis diferentes, beleza? Então a gente já percebeu aí que tem essas diferenças de tempo, né? O seminário vai ter um tempo maior, os apresentadores estarão na mesma sintonia ali em relação às ideias, tá? E a gente vai trabalhar o tema de uma forma muito mais profunda, até porque a gente tem mais tempo para isso, beleza? Além disso, existe uma interação entre quem está apresentando o seminário com o público, ou seja, enquanto numa mesa redonda o público tem que, né, levantar a mão ali, passar a pergunta para o mediador e o mediador levar para quem está discutindo, no seminário não. No seminário é ali né, a pessoa que está apresentando o trabalho e já interage diretamente com o público. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma observação, né, só levantar a mão, falar ali com a pessoa que está apresentando e já é um discurso totalmente direto, tá? Então existe aí também essa diferença na questão do discurso, beleza? Visto isso, entendemos as características, entendemos como isso pode ser feito, né? Percebemos que é algo bem interessante, bem bacana e muito também utilizado nas aulas, né, nas escolas, porque os seminários eles são importantes para a gente poder estudar tema, a gente aprender sobre aquele tema e a gente também levar isso, né, de uma forma acessível, didática e etc. Então a gente, com certeza, quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai fazer bastante isso, porque é muito importante, tá? E a gente também vai ter muitos temas para poder discutir. E aí, pra gente fechar, eu acho que é importante a gente utilizar alguns exemplos, né, de temas que podem ser discutidos aí dentro de um seminário. Então a gente pode falar de questão de gênero, né? A gente pode falar sobre questões raciais e étnicas. A gente pode falar sobre questões sociais, né? Pessoas que têm mais dinheiro, pessoas que têm menos dinheiro, como que isso, né, como que essas ideias, né, estão ali conflitantes, né, entre uma realidade e outra. Então é um tema também que dá pra gente trabalhar bastante dentro de um seminário. Dá pra gente falar sobre orientação sexual, que é um tema também super importante pra gente poder discutir.
Dá pra falar também de preconceito linguístico, que é aí um tema muito importante para ser discutido, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam com essa ideia do falar certo e falar errado, e a gente sabe que não é bem assim que funciona, que a gente tem as variações linguísticas e que essas variações linguísticas são relevantes, são importantes e que a fala, ela vai, né, depender do contexto social, ela vai depender do ambiente, que a gente sabe que a maneira como a gente vai falar em um seminário não é a mesma forma que a gente vai falar ali numa roda de amigos, não é a mesma forma que a gente vai falar em casa, com os pais, com a família, né, com nosso núcleo mais íntimo. Então, assim, é um tema que dá pra discutir bastante, tá, gente? Eu também percebo que, assim, às vezes eu pego até mesmo vocês, alunos de sala de aula, corrigindo um outro. Ah, não, isso aqui, essa gíria tá errada, isso aqui é feio, e etc. Então, também é um tema que é muito, assim, às vezes tabu, né, da gente discutir, e que com certeza quando a gente vai presencialmente a gente vai discutir sobre ele, tá? E é muito interessante falar sobre esse tema no seminário. E também dá pra gente falar sobre intolerância religiosa, que é algo também incrível, que dá pra gente agregar bastante, discutir sobre a importância da gente respeitar, né, entender as diversidades religiosas no país onde a gente vive, né? Tudo isso são exemplos, né, que eu dei aqui pra vocês de temas sociais, né, de possibilidades que dá pra gente poder aí trabalhar, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido tudo isso e quando a gente estiver aí pessoalmente, a gente discute sobre esses temas, a gente aborda bastante coisa legal, viu? Beijos e até a próxima aula.